A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de aprendermos acerca da palavra de Deus e darmos continuidade àquilo que o nosso Deus, aquilo que o nosso Pai, de fato, Ele quer e deseja nos ensinar. Tenho certeza que você, mais uma vez, ouvirá a voz do Espírito Santo, será conduzido a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai para com a sua vida. Tenha certeza que Ele é poderoso, Ele é grandioso para nos levar a viver e experimentar coisas ainda melhores daquilo que nós já temos vivenciado e experimentado. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de ontem, quando falávamos acerca do primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, quando aprendíamos acerca de Elias, que andava na presença de Deus, que tinha uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, um homem que tinha uma voz, vamos dizer assim, bem potente, diante de toda aquela situação e circunstância que o povo de Deus estava vivenciando. Ele foi levantado por Deus no propósito de exortar, de fazer com que Acabe, o rei que estava sobre Israel, fosse de verdade ali direcionado pelo Senhor. Estou vendo aqui pastor Ailton Nunes, também estou vendo aqui conosco Elisângela Aquino, Ju Gomes, que Deus esteja já nos ali, nos dando total discernimento, que Ele esteja já nos direcionando de uma forma gloriosa e poderosa. Então Elias, além de ser um homem experimentado, estou vendo aqui também a nossa evangelista Hilda, além de ter uma palavra forte, uma palavra marcante, Elias, ele também vai viver por dois processos diante do Senhor. Elias, ele vai ter que ir para o ribeiro de Querite. E eu falava ontem que no ribeiro, Deus levaria Elias a passar por um processo. Primeiramente, porque ele tinha que beber da água do ribeiro. Ou seja, Elias teria que aprender que toda e qualquer, vamos dizer, experiência com Deus, dá-se pelo processo de se humilhar, de se colocar a buscar a Deus com todo o coração e com toda a súplica, Vejo aqui também meu irmão Reginaldo, pastor Eduardo Mourão, evangelista Elivelto, nossa querida diaconisa Mary Gomites, todos estão chegando aí, a paz do Senhor Jesus, irmão Saulo Sander, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Vão compartilhando aí, vão fazendo com que mais pessoas também sejam participantes deste momento. E Elias, ele também vai passar pelo processo de dependência. Não só se humilhar, não só se colocar a buscar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, como também Elias, ele vai se colocar a estar diante de Deus na dependência total. Porque ele vai reconhecer que não é do jeito dele, não é da maneira dele, mas sim do jeito, da maneira do Senhor. Por quê? Porque Elias, ele vai ter que se colocar a estar comendo daquilo que os corvos, na hora determinada, no momento determinado por Deus, iria trazer para ele a provisão. Ou seja, muitas vezes nós questionamos o tempo, nós questionamos a maneira, nós questionamos o método que Deus ele tem para fazer, para trabalhar, para operar em nossas vidas. E Elias, ele aceitará, ele vai aceitar o método de Deus, ele vai aceitar a maneira como Deus ele vai agir, como Deus irá trabalhar na sua vida. E aí nós vamos dar continuidade hoje, diante daquilo que nós ontem estávamos aprendendo, a partir do versículo de número 5, a palavra diz que foi-se, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Eu acho fascinante quando a palavra diz assim, e ele foi, Hermione Aparecida Paz, quando ele vai e habita, faça a sua morada, o seu assento. Celina Batista, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Quando ele faz o seu assento, quando ele se coloca a estar realmente diante do Senhor, Eu vejo aqui também Valéria, paz do Senhor Jesus, Neide Silva, paz, sejam muito bem-vindas.
Deus esteja abençoando poderosamente. Pastora Vera Souto, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando. Quando ele faz o seu assento junto ao ribeiro de Querite, ele determina acampar-se ali. Ele entende que não seria um tempo pequeno, mas um período longo, um trabalhar de Deus na vida dele, que não seria no tempo que ele determinava, mas no tempo de Deus, no tempo do Senhor. É interessante isso, porque muitas vezes nós não aceitamos o processo, e nós queremos que o processo acabe logo. A gente não aguenta passar por aquele processo de Deus, né? O trabalhar do Senhor. E a gente quer que aquele processo, aquele trabalhar de Deus acabe logo, finde-se logo. Só que Elias, ele está disposto a esperar o tempo a qual o Senhor determinou, o tempo que for preciso, o tempo necessário para viver aquele processo, para viver aquele trabalhar de Deus, primeiramente na vida dele, primeiramente na vida de Elias, para que depois ele se torne um abençoador, para que ele passe a vivenciar a grandeza de Deus sobre o seu ministério. Olha que outra coisa fascinante, no versículo de número 6. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então vamos lá, Isaías Pereira, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Quando Deus ele ordena que Elias ele vá para o ribeiro de Querite e fala que os corvos iriam sustentá-lo, Elias ele acredita, não murmura, não questiona, e ele vê realmente o cuidado, o zelo, o comprometimento de Deus para com ele. Filomena Rodrigues, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende esse trabalhar de Deus, esse agir. Luiz Albuquerque, a paz, seja bem-vinda. Muitas vezes a gente passa por esse inteirinho, né, por esse momento do trabalhar de Deus, e a gente não consegue perceber. E Elias não, Elias está falando assim, eu via os corvos de manhã, eu vi os corvos também à noite, sempre trazendo para mim a provisão. Ou seja, Deus ele nunca deixa faltar aquilo que necessitamos. Ele sempre irá providenciar na medida certa e no momento oportuno todas as necessidades dos seus filhos. Deus nunca vai deixar, Deus nunca vai permitir que você venha ter falta alguma de qualquer que seja a situação, de qualquer que seja o momento que você esteja a atravessar. Deus ele suprirá sempre a cada um de nós. Ele sempre enviará aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, para que venhamos ter uma vida absolutamente provida pelo seu poder. Vicentina Aparecida Paz. Olha o que vai dizer mais. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro, ele se secou. Olha que coisa. Passado alguns dias, o ribeiro se seca, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Ou seja, a palavra dele havia se cumprido. Iago, a paz. Olha bem, ele falou que não iria chover. E agora, por não chover, o ribeiro seca. O ribeiro secou, não tinha mais água para Elias beber, não tinha como ele colocar, providenciar, né, aquela água para ele estar ali sempre saciando a sua sede. E aí ele pega e fala assim, meu Deus, e agora? Para onde irei, né? Acabou a água, secou. Ou seja, a palavra dele foi fiel, a palavra dele se cumpriu. Não haveria chuva nem orvalho, então as águas da terra se secam. Percebe-se então que se o ribeiro secou, Elias não vai ficar ali 1 dia, 2 dias, 4 dias, 5 dias ou 10 dias meramente. Ele vai ficar um bom tempo ali junto de Querite, para que as águas do ribeiro elas venham se secar. A gente entende então que Elias ele permanece ali por muitos dias, por meses. Na verdade, Elias vai ficar ali um tempo suficiente para que toda a água ela venha a ser secada, ela venha a ser extinta, ao ponto de Deus ter que pronunciar mais uma vez
aos ouvidos de Elias. Olha que coisa, preste bem atenção nisso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Gente, eu acho maravilhoso isso. Alexandre Veras, né? Meu filho, seja bem-vindo, viu? Olha o que Deus fala agora. Quando seca o ribeiro de Querite, Deus ele tem que falar. Então vamos lá, enquanto não se concluir a primeira etapa, Deus não vai se pronunciar a Elias. Enquanto ele não for aprovado no primeiro estágio, enquanto ele não passar a primeira etapa, enquanto ele não cumprir o primeiro propósito de Deus, Deus não fala com ele. Não adianta você ficar pedindo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus me responde, se você não cumpriu, se não se cumpriu a primeira parte, se a primeira etapa, se o primeiro propósito de Deus na nossa vida não se cumpriu, não tem como Deus mandar a gente para a segunda etapa. Não tem como Deus ele levar a gente para o segundo momento da prova, se ele ainda não findou a primeira. Só quando o ribeiro se seca, só quando aquela situação ela chega realmente ao seu limite, Deus fala assim: Elias, agora levanta, se posiciona e vai para Sarepta, que é de Sidom, e ali você vai habitar, porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Uma situação também fora de cogitação. Uma mulher viúva naquela época, naquele momento, uma mulher viúva significava sem recurso algum, porque a mulher naquela época já não tinha tanto recurso, ainda viúva. Como que essa mulher viúva iria sustentar Elias? Mas ele não questiona, ele vai para Sarepta, ele obedece. Não adianta nada eu viver experiência e não aprender a obedecer. Não adianta nada eu ficar ali passando pela prova, passando pelo tratamento de Deus, se eu não adquirir entendimento, se eu não compreender o processo. Elias entende: eu vou para Sarepta, que é de Sidom, porque o Senhor está falando que é para mim ir, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe. Só que Elias, ele é observador, ele falou assim: vai para Sarepta, porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Já viu uma ordem de Deus a uma mulher viúva para sustentar Elias. Do mundo espiritual já havia saído uma palavra, já tinha uma palavra profética. Maria José, a paz, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a vida da senhora, viu? Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor: vai para Sarepta. A direção de Deus nunca será uma direção de fracasso. Quando Deus falou para Isaac: não permaneça aí, né, nesse seu intento, nessa vontade, não queira descer ao Egito, fica na terra que eu te mandar, vai para a terra que eu te disser, peregrina nessa terra, eu te abençoarei. A direção de Deus significava o sucesso, a vitória, toda a prosperidade que Isaac ele estava buscando, que ele estava acreditando. Quando Deus fala para Jacó: volta, é tempo de você voltar, Deus já está prometendo ele o que? A restituição de tudo que havia sido perdido. Muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende porque que Deus nos manda para uma direção que aos nossos olhos parece ser errada, mas não é. E para Sarepta significava viver mais um grande momento de experiência com Deus. Você está disposto a sair de Querite e ir para Sarepta? Você está disposto a sair da situação a qual o Senhor te colocou, de total dependência, e agora viver a total obediência? Porque ele sai de Querite, que é dependência total de Deus, para viver agora Sarepta, que significa a obediência total no Senhor. Obedecer à direção de Deus sem questionar, mesmo sabendo que a situação parece já ser difícil, complicada. Mas havia uma promessa. Eu tenho que entender o que Deus está falando. Ele fala: vai, porque eu já ordenei, eu já mandei, eu já profetizei, eu já enviei o recurso. A mulher vai te sustentar, ela vai cuidar de você, mas para isso ela seria abençoada, para isso ela seria alcançada pela graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa, preste bem atenção. Então ele se levantou, obedeceu e foi-se a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha.
E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Ele está morrendo de sede, o ribeiro havia se secado. Ele está ali querendo realmente beber, ele precisa, ele necessita, né, de água. Ele está cansado, está afadigado, ele está com, vamos dizer assim, com cansaço, a flor da pele, porque ele veio caminhando de lá até chegar em Sarepta. E olha o que diz a palavra: e indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que morramos, para que venhamos comer e depois vamos morrer. Meu Deus! Ele falou assim: é ela. Ele não teve dúvida. Ele falou assim: ela vai me sustentar, mas primeiro eu vou mudar a história dela. Não só eu vou viver experiência, mas como ela também vai viver uma experiência com Deus. Aquele que recebe direção de Deus, ele faz outras pessoas viver também experiências com o Senhor. Elias falou assim: é ela a mulher, só tem ela e o filho, ela é viúva. E ela foi de pronto buscar água, que era a coisa mais preciosa naquela época, porque não tinha chuva. Ela estava disposta a abrir mão da água. Ela estava disposta a dar a ele o bem mais precioso naquele momento, porque ela já estava desiludida, ela não estava mais acreditando em nada. Quem sabe, eu costumo dizer que aquela mulher já estava tão desesperada pela situação de Deus ter mandado ela sustentar um profeta e ela não tinha condições, que ela já está querendo a morte. Ela já está desejando realmente morrer. Eu vou fazer aqui a última refeição antes que o profeta chegue, antes que eu seja, né, incumbida a missão realmente, e eu não tenho condições. Ela está desejando a morte. Só que Elias traz a palavra poderosa de Deus. Elias tem a palavra do Senhor, e é isso que Deus ele quer que nós venhamos possuir: a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que faz com que a circunstância ela seja diferente. Ele fala assim: mulher, faça o seguinte, olha o que ele vai dizer. Porém ela disse: vive o Senhor e teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas. Oh, glória! Ele diz: não temas, não se preocupe, aquieta-te, não deixe a dúvida entrar no teu coração, vai e fazes conforme a tua palavra, porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, ele diz, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Gente, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ele confirma a palavra que Deus possivelmente havia dito àquela mulher. Ele libera a mesma palavra, ele confirma, ele testifica aquilo que Deus havia falado àquela mulher antes dele chegar, que ele iria prover na vida dela, que ele ia fazer o impossível acontecer, que ele transformaria todo aquele quadro. Quando aquela mulher escuta aquelas palavras, ela não tem dúvida, ela não fica, vamos dizer ali, angustiada. Ela sabe que é ele, porque ele fala o que Deus havia dito. Deus espera que nós venhamos ter coragem de falar para a pessoa que a situação dela vai mudar, que como Deus disse, assim vai acontecer. Ser profeta não é fácil, é profetizar em meio a nada. Não tinha mais nada.
Era o último pouco que ela possuía. Mas ele está dizendo que Deus, ele falou que se ela iria sustentar, então ele seria o provedor daquela casa. Seria um médico. Ele seria a cura. Ele traria a restauração, a restituição àquele lar. Nós temos que ter essa mesma convicção e essa autoridade de não permitir que as pessoas estejam, vamos dizer assim, sendo tomadas por um medo. Ele falou, não temas, profetiza. Qual tem sido a circunstância que nós estamos vivendo? Aquela mulher, ela vai para casa com aquela palavra no seu coração e ela faz aquele bolo pequeno e leva para o profeta. E ela crê. Agora eu fico imaginando, gente, quando ela retorna para a sua casa. E ela destampa a panela, e ela vira a botija, e a azeite, e a farinha. E ela usa e faz agora o outro bolo. E quando ela abre a panela, destampa a panela, está lá a farinha de novo. Está lá o azeite dentro da botija. E ela faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 meses, 9 meses, 1 ano. E a palavra diz que não acaba, que só vai multiplicando, só vai multiplicando. Você entende que Deus está falando com a... Ele é a fonte inesgotável. Quando se crê no Senhor, Ele é a fonte inesgotável, Ele é a fonte que nós necessitamos. Entende? Deus, Ele não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. Em Iago, pregava essa palavra ontem, então é Deus testificando. Ele não deixa faltar. Quando Deus ele fala, ele cumpre. Quando Deus ele determina, acontece. O profeta acreditou, o profeta ele usou a palavra e tomou posse dela primeiro. Se eu não tomar posse da palavra, ela não terá poder na vida de ninguém, nem na minha vida e na vida de ninguém. Elias creu que Deus era Deus da provisão. Ele cria porque ele viu os corvos levando para ele, nunca faltou. Em momento algum daquela experiência ele ficou sem o seu alimento. Você acha que Deus ele iria errar? Em Júlio César Marcondes, você acha que ele ia errar? De maneira alguma. Ah, pastor, é porque você não sabe o que eu estou passando. Eu estou desempregado, cheio de conta. Mas se Deus falou que vai pagar, se Ele não vai deixar faltar, eu acredito que a provisão chegará. Eu acredito que o recurso ele vai vir. Não importa de onde. Deus é fiel para cumprir a promessa. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem determinado. É só você crer, é só você confiar. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, hein, ô Saulo, hein, dona Hilda, pastor Eduardo, Médio Gomites, meu irmão Reginaldo, pastor Ailton, Vicentina, Gil Gomes, Alexandre Veras, Isaías, Celina, se Deus é fiel, quem será contra nós? Neide, quem será contra nós? Hein, Erivelto? É isso que Deus está dizendo aí. Se eu sou por vocês, quem há de ser contra as suas vidas? Confia no Senhor, acredita. E ele diz, ó. E depois dessas coisas sucedeu que aquela mulher, ao voltar dentro da sua casa e fazer uso daquela palavra, ela viu que nunca faltou o azeite, nunca faltou a farinha, ou seja, a provisão estava dentro da sua casa. Creia, Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele tem feito na sua vida. Amém? Eu vou orar, quero que você agora tome posse, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Chegou o momento de nós falarmos com Deus, chegou o momento de nós falarmos com o Pai. Eu quero que você, meu amado, eu quero que você, minha querida, tome posse definitivamente daquilo que Deus tem para cada um de vocês. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom saber que o Senhor é aquele que, antes de qualquer coisa acontecer, nos avisa, nos direciona. O Senhor nunca deixará de comunicar aos seus escolhidos os seus feitos, as suas proezas, as decisões que tem tomado em favor
da vida daqueles que em Ti confiam. Ah, meu Deus, como Elias acreditou, como Elias, ele tomou posse da direção, daquilo que o Senhor havia a ele comunicado. Ele experimentou, e não somente ele, mas fez Elias também, aquela mulher, experimentar de algo grandioso. Ah, meu Pai, não há coisa melhor do que ver a Tua provisão diária. Não há coisa melhor do que experimentar o cuidado do Senhor dia após dia. Como seria, Pai? Como seria a vida daquela mulher se o Senhor não tivesse liberado esta palavra? Era uma mulher agora honrada. O Senhor havia escolhido. Às vezes a gente só pensa nas adversidades que surgem na nossa caminhada, mas nunca paramos para observar que em meio a essas adversidades o Senhor nos escolheu para sermos o testemunho da vitória, para sermos o referencial das Tuas bênçãos. Mediante toda aquela circunstância, aquele cenário de grande sequidão, o Senhor havia escolhido aquela mulher para viver a Tua provisão, ó Pai. Imagina se ela se negasse. Imagine se ela fosse embora e não voltasse. Assim tem procedido muitas pessoas. Infelizmente, ouvem a Tua direção, são colocadas a serem direcionadas pelo Teu Espírito, mas não querem nada obedecer. Falham, meu Deus, e por isso não desfrutam do melhor que Tens preparado. Mas eu quero Te pedir hoje, muda o coração endurecido, muda o coração duvidoso, faça que este coração que tem tido medo venha a ser transformado, venha experimentar, meu Pai, o Teu grande propósito em sua vida. Que esta pessoa seja uma testemunha viva, uma testemunha ocular dos grandes feitos e maravilhas que o Senhor de fato operará, que o Senhor há de se manifestar em meio da Tua igreja, daqueles que em Ti confiam, Pai. Eu creio que nada irá fazer com que a fé desse povo, a qual tem crido no Senhor, venha a ser abalada. Muito pelo contrário, Pai. A cada dia confiaremos mais em Ti, acreditaremos mais no Senhor, porque És bom, És um Deus verdadeiro, justo e fiel. Mesmo quando nós nos colocamos a ser infiéis, o Senhor se permanece fiel. Como o Senhor abençoou a viúva de Sarepta, abençoa cada uma dessas pessoas que comigo estão orando. Esses que clamam e pedem ao Senhor, meu Pai, que haja resposta, que haja um transformar, um trabalhar do Senhor. Entra com providência, Pai, e começa a mudar o quadro, mudar a circunstância, mudar a realidade a qual temos vivenciado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Meu Deus, eu quero Te agradecer por mais esse dia de terça-feira, a qual vivemos e passamos na presença do Senhor, e já lhe consagrar, lhe apresentar, para que seja abençoado mais esse dia, mais esta quarta-feira na Tua presença, ó Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, desde o menor até a pessoa de mais idade. Abençoa todos de igual modo e abre os nossos olhos para que possamos ver, o nosso coração seja preparado para que possamos guardar aquilo que é a Tua direção para as nossas vidas. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Ivani, Luiz, a paz, meu querido, quanto tempo, como vai o Senhor? Que Deus abençoe poderosamente a vida de você, viu, meu irmão? O Senhor é uma bênção. Você é um ungido do Senhor, é um homem de fé, garra e determinação. Deus abençoe poderosamente. Dá um abraço na esposa aí, tá bom? Amados, nós continuamos amanhã, hoje, né, na verdade, quarta-feira, nós vamos continuar seguindo aqui o livro,
de 1 Reis, capítulo 17, aprendendo acerca de Elias, o quanto esse homem foi usado, o quanto Deus o usou desde o momento que ele se dispôs a ser usado por Deus. Que Deus ele encontre em você, em mim, em nós, essa disponibilidade de sermos usados, de sermos instrumento nas mãos do Senhor, e que Deus te faça grande, que Deus te coloque em patamar que você nunca imaginou estar, que Deus faça a tua vida ser uma vida abençoada e abençoadora de muitos, em nome de Jesus, amém? Eu vou ficando por aqui, deixo a todos vocês o meu forte abraço, até logo mais às 23h30, quando eu volto com mais palavras de paz. Neide Silva, a paz do Senhor Jesus, grande abraço, forte beijo aí no teu coração e viva o nosso Pai e o teu Filho amado, Jesus Cristo.